Olá, gente, vamos para mais uma aula. Hoje, saúde pública, a gente vai falar sobre a história do nosso Sistema Único de Saúde. Vamos iniciar falando sobre os marcos importantes do nosso sistema médico-previdenciário desde a colonização até os dias atuais. Mas, como vocês sabem que faz um bom tempo isso, né, para o vídeo não ficar enorme, a gente vai dividir esse vídeo talvez em 2 ou 3 partes, tá? A gente vai desenvolvendo de acordo com o tempo que a gente vê que está passando. Eu posso encerrar o vídeo para não cansar vocês e aí no próximo vídeo a gente dá continuidade com o assunto. Então vamos ao que interessa. Meu nome é Milka Lorena, professora do curso técnico de enfermagem. Para vocês que não me conhecem aqui no meu canal, falo sobre assuntos de enfermagem. E a gente vai dar uma sequência de vídeos falando sobre saúde pública. Então vamos ao que interessa, tá? Brasil, colônia, tá? A gente vai de colônia a império de 1500 a 1889, tá? Então, todos nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Quer dizer, espero-se que vocês saibam disso. Então, quando os portugueses chegaram aqui, meio que por acaso, né? O país ele foi colonizado basicamente por degenerados e aventureiros, tá? Desde o descobrimento até a instalação do Império, não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e o menor interesse que isso acontecesse. Todos nós sabemos que a primeira intenção de Portugal simplesmente foi explorar o nosso país. Não tinha aquela necessidade ou aquela vontade, na verdade, de instalar uma civilização, uma urbanização logo de início. Então, não existia modelo de atenção à saúde para a população e nem mesmo interesse por parte do governo colonizador Portugal em criá-lo. Então, desse modo, a atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra, como plantas, ervas e aquelas que, por conhecimento empírico, curandeiros, desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. Então, para vocês, quem desenvolvia, na verdade, a saúde aqui no nosso país, no Brasil colônia, assim que os jesuítas e os portugueses atracaram aqui no nosso país e começaram a desenvolver o modelo extrativista exportador. Eram basicamente o que já existia. Os índios, né? Não vou dizer que eles tinham uma condição de saúde exemplar, não vou dizer que existia saúde, não vou dizer que não existiam doenças, na verdade, mas as doenças que aqui existiam já eram de conhecimento, de domínio, né, por parte desses povos e controlados de certa forma. Com a chegada dos portugueses e jesuítas, diversas outras doenças foram acrescidas no nosso perfil epidemiológico e posteriormente com a chegada dos africanos, né, com a mão de obra escrava, a gente teve também outros tantos de doenças que foram acrescidas aqui no nosso país, tá? Então, quem desenvolvia as atividades? Os curandeiros, através do que? Das ervas, do material que aqui existia e com os rituais que aqui eram exercidos e oferecidos, tá? Então, na época do Brasil colônia de Portugal, de 1530 a 1822, a produção econômica ela era realizada por meio dos ciclos de açúcar e da mineração, tá? Então, logo de início, o primeiro produto que eles começaram a explorar foi o açúcar, né? Aliás, um dos primeiros, né? Porque o primeiro foi o pau-brasil, que deu nome ao nosso país, e depois o açúcar e em seguida a mineração. E a base de trabalho era o trabalho escravo, né? Com destino ao comércio interno. Então, não somente eles levavam esses recursos para a Europa, como também eles dinamizavam o comércio aqui no Brasil. Então, após 1822, com a proclamação da independência, houve um crescimento da produção do café. E aí a gente já deu um salto aí na história, a gente já foi para 1822 e com o crescimento da produção
de café, a gente teve o crescimento também da elite brasileira, que eram os donos das terras que produziam café, tá? E essa elite brasileira, essa burguesia, enfim, foi se fortalecendo, criando força, criando poder, né? E embora esse produto, o café, se destinasse à exportação, ele dinamizou o comércio interno, tá? E promoveu uma mudança na estrutura social, como a gente acabou de citar, e o aumento do poder da burguesia local, o que levava à proclamação da República em 1889, que é o marco final desse período aí que a gente está tendo, né? 1500 a 1889. O fim do Império inicia com a chegada da Primeira República ou República Velha, tá? Então, ideias abolicionistas, deixa eu aumentar para a gente enxergar melhor, e exigências internacionais contribuíram para a progressiva substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, o que motivou a imigração de trabalhadores de origem europeia para a produção cafeeira e as atividades industriais emergentes no Brasil. Então, gente, todo mundo sabe que isso não foi algo rápido, né? A mudança da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada levou uns anos para acontecer e ainda existem resquícios desta época nos dias atuais, então não vou dizer que foi uma coisa rápida, mas a gente teve acontecimentos como este que mudaram o perfil também, inclusive demográfico, tá? Houve um crescimento do movimento imigratório, a população europeia estava chegando aqui no nosso país para trabalhar, né? Já que a gente mudou de mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada. Então, o que aconteceu também nessa condição? Um crescimento desenfreado na urbanização, sem planejamento. Eita, desligou a luz aqui, mas acontece. Vamos manter o foco. E com essa urbanização não planejada, a gente teve aí uma aglomeração de pessoas. A gente não pode nem chamar de urbanização planejada ou algo que a gente pudesse considerar saudável. Então, o perfil epidemiológico ele vai ser muito influenciado com base nisto. Então, aí a gente está vendo a imagem de trabalhadores rurais, né, no campo, trabalhadores escravos na época, tendo a questão da exploração da cana-de-açúcar, tá? E é um canavial, e ali ao lado também os burgueses, os donos e os trabalhadores também que estavam ali comandando a produção, a exploração e comercializando o produto, tá bom? Então, é para vocês entenderem mais ou menos como funcionava. Vamos passar. E com o passar do tempo, outras mudanças foram acontecendo com a chegada da família real portuguesa e sua corte em 1808. Então, a família real veio para cá, para o Brasil, portuguesa, né? E eles vieram se refugiar. Eles estavam, na verdade, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam se aproximando de Portugal. Então, eles estavam acostumados com um modelo de vida, um padrão de vida muito alto, né? Eles eram a maior instância de Portugal, né? Então, com esse padrão de vida requintado de lá, eles vieram para cá, quiseram implantar esse modelo, essa estrutura urbana mais organizada. Então, os portugueses estimularam com isso o crescimento industrial, a criação de estradas, a abertura de bancos, a renovação dos portos, o desenvolvimento de manifestações artísticas e a fundação de cursos universitários. E aí foi um avanço para a nossa saúde, né? Também a criação é um marco importante, na verdade, a formação de profissionais de medicina, cirurgia e química, a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador. E aí uma imagem para vocês com a chegada da família de Portugal, né, a família real,
o que eles queriam implantar era justamente isso daí, todo esse padrão da estrutura urbana, dos rituais, de toda a questão dos usos e costumes da época e de onde eles vieram, tá? Claro que bem diferente do que eles encontraram aqui ao chegar no Brasil, né? As caravelas chegaram e encontraram os índios sem roupa, né? E lá na Europa existia um padrão de vestimenta, as mangas iam até os punhos, né? Aquelas perucas, aqueles saltos, enfim, toda aquela questão da Europa. Quando a família real chegou aqui, também mudou o perfil da burguesia brasileira, tá? Então, no modelo de exploração instaurado por Portugal, a saúde pública não era uma preocupação. Cada indivíduo que se responsabilizava por si, normalmente buscando o auxílio de pajés, curandeiros ou boticários que viajavam pelo país afora. A medicina se dava, portanto, de modo informal, baseando-se em conhecimentos empíricos, costumes e culturas e crenças religiosas. O tratamento ele ia desde os cantos, né, à manipulação de ervas. Esse padrão se estendia além das classes sociais, já que mesmo quem podia pagar pelos melhores serviços da maior cidade brasileira na época, o Rio de Janeiro, que era a capital da época, existiam pouquíssimos médicos, tá? Então, era coisa de 3, 4 médicos para o país todo, ou para a maior cidade do nosso país, que era o Rio de Janeiro. Então, mesmo que a pessoa tivesse condições financeiras, muitas vezes eles recorriam aos curandeiros, aos pajés e aos boticários, que, para quem não sabe, eram os farmacêuticos da época. A gente coloca entre aspas, porque não existia uma formação de fato para essas pessoas poderem ser graduadas em farmacêuticos, mas o que eram os boticários? Eram pessoas que tinham conhecimentos empíricos, eles manipulavam ervas para a produção de algumas medicações naturais para o tratamento de doenças que existiam, tá? Então vamos mudar aqui. Qual era o quadro sanitário desta época? O predomínio era de doenças transmissíveis, trazidas inicialmente pelos colonos portugueses e posteriormente pelos africanos, né, escravos africanos e diversos outros estrangeiros. Muitas dessas doenças tornaram-se endêmicas e provocaram epidemias. Quais eram as doenças que eram predominantes nesta época? Nós temos aí as doenças sexualmente transmissíveis, a lepra, que é a hanseníase, tuberculose, febre amarela, cólera, malária, varíola, leishmaniose, além das provocadas por desnutrição, acidentes com animais peçonhentos e as decorrentes da aglomeração urbana das cidades e as condições precárias de trabalho nas lavouras. Então, só para vocês entenderem o contexto daquela época, predominavam as doenças transmissíveis e aquelas relacionadas à falta de saneamento básico. Então, como eu falei para vocês, as pessoas simplesmente chegavam nas cidades e montavam suas barracas, né? Não eram casas, não existia saneamento básico. Então, o esgoto muitas vezes ficava a céu aberto, as casas muito próximas uma das outras. Então, o lixo, o depósito de material biológico, além de resíduos produzidos durante o dia, acumulavam sujeira, acumulavam vetores, e esses vetores geravam doenças, essas aglomerações geravam doenças, fora que as lavouras também não eram aquelas, não oferecia condições nenhuma para o trabalhador, logo no início eram escravos, então ali não tinha glamour nenhum, morria, comprava outro escravo e estava tudo certo para os donos, né, de engenho, enfim. E aí o que acontece? Não existia a preocupação, tá, para criação de algum sistema de saúde. Então, as políticas de saúde, as medidas que existiam, né, não existia política, na verdade. As medidas que eram tomadas visavam minimizar os problemas de saúde pública que afetavam a produção econômica e prejudicavam o comércio internacional. Então,
O que eles visavam era só o lucro, o dinheiro, tá? Afetou a economia, vamos resolver isso daí. Então, as medidas sanitárias, ou seja, as intervenções, as campanhas, o saneamento que eles realizavam, era visando o comércio, tá? Então, as medidas no saneamento dos portos, onde escoavam as mercadorias, urbanização e infraestrutura nos centros urbanos, de maior interesse econômico, e campanhas para conter, as epidemias frequentes e prejudiciais à produção, que afetavam a imagem brasileira nos países com os quais eram mantidos o comércio internacional. Essas intervenções eram pontuais e logo abandonadas assim que a situação era contida. Então, para vocês terem noção, a nossa fama, o Brasil, a fama do Brasil aqui, chegou na Europa de uma maneira que as pessoas elas não eram autorizadas mais a atracar navios embarcações nos nossos portos, porque eles diziam que os portos do Brasil eram pestilentos, porque naquela época muitas doenças estavam dizimando embarcações muitas vezes. Então, era até recomendado por alguns países desviar a rota aqui do nosso país. E com isso a gente perdeu muito dinheiro, muitos parceiros comerciais, e por isso o governo criou algumas campanhas para saneamento, para limpeza, para erradicação dessas doenças, mas logo que eles conseguiam atingir o objetivo, essas campanhas se encerravam, tá? E olha aí o cenário na imagem, né? A assistência médica limitava-se apenas às classes dominantes, constituídas principalmente por coronéis de café, sendo exercida pelos raros médicos que vinham da Europa, e aos demais restavam apenas os recursos da medicina popular. E aí, gente, surgem as primeiras santas casas de misericórdia. Acredito que vocês já devam conhecer uma, pelo menos aí onde você mora. E essas casas de misericórdia eram a forma que a Igreja Católica encontrou de oferecer saúde às pessoas que mais necessitavam. E aí era destinada ao abrigo de doentes, indigentes, pessoas viajantes. Mas não tinha nenhum princípio médico, né? No início dos hospitais, como vocês sabem, hospital vem de hospedagem, né? A palavra hospital, elas não tinham nenhuma intenção científica, tá? A intenção era, de fato, abrigar essas pessoas carentes e necessitadas, e não tinham assistência médica. E o tratamento, dos problemas de saúde também não existiam. Então, o que é que acontece? Depois desse período, né, do Brasil colônia / império, a gente vai ter a proclamação da República, tá? E aí a gente vai ter o início do Brasil como uma república. Vai existir a eleição de um presidente aqui no nosso país. E a gente agora vai ter um modelo diferente de estrutura de sociedade, né? Antes a gente era subordinado, éramos súditos a um reino, né? A um rei. E agora estamos numa democracia, né? Logo nos primórdios da nossa democracia, e a situação do Brasil a saúde, né, do Brasil tende a se agravar um pouco com relação às doenças que existiam. A gente não resolveu no período do Império essas questões das doenças transmissíveis, mas vamos entender o que aconteceu nesse período da Primeira República ou República Velha, tá? Então vamos colocar esse marco importante no caderno de vocês, vamos pontuar e vamos dar continuidade ao segundo momento da nossa história do nosso país e como funcionava a assistência de saúde nesse momento, tá bom? Vou encerrar o vídeo, vou fazer assim, a cada momento eu vou encerrar o vídeo. E aí vou botar parte 1 de tanto. Se der 5 vídeos, vai ser parte 1 de 5. E aí vocês vão tendo tempo de pontuar, parar quando quiser, voltar quando quiser, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre nas minhas redes sociais, eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo!